Aqui, Delegacia da Polícia Judiciária Civil, manhã de segunda-feira, nossa equipe de reportagem conversou com o doutor Deuel Paixão de Santana, delegado de Canarana, que ficou responsável pela regional. E, de acordo com as informações do próprio delegado, foi um final de semana pouco movimentado em toda a região. Vamos acompanhar. Nós tivemos um final de semana, de certa forma, tranquilo. Teve um evento aqui em Ribeirão Cascalheira, mas esse evento foi assumido ali pelo delegado local, uma vez que foi um crime grave, uma situação de desentendimento que evoluiu para a morte. E as demais cidades foram tranquilas, tivemos aí apenas situações de violência doméstica e embriaguez ao volante. O que vale ressaltar é que, infelizmente, por mais que a polícia tenha informado, tenha feito campanhas, a polícia tem se empenhado nas situações de violência doméstica, a gente ainda percebe que esse delito ainda persiste ainda em ocorrer. Mas nós continuaremos, as forças de segurança pública, juntamente aí com o Judiciário, o Ministério Público, que tem nos dado aí total suporte nessas situações. Nós continuaremos, seremos aí incansáveis, atuando nesse tipo de delito, nos demais também, mas principalmente nesse, no intuito de reduzir aí esses índices de violência doméstica, uma vez que percebe-se que a situação é generalizada. Esse final de semana, estando aí de plantão, são 11, parece-me que 11 cidades e 10 delegacias, e a situação parece ser generalizada no sentido de que a maioria dos eventos trata-se de violência doméstica, é um deles. Então, isso requer de nós aí um empenho ainda maior e campanhas no sentido de estar educando aí esse cidadão homem para que ele tenha um conceito melhor acerca das suas companheiras, acerca da convivência familiar e se eduque. E acredito eu que se a gente conseguir esse intuito, nós conseguiremos aí reduzir os índices de crimes de violência doméstica. Mas é uma notícia ruim de se dar, mas nós continuaremos aí o embate incansavelmente no intuito aí de educar o cidadão homem para que esses índices sejam reduzidos aí a um número bem abaixo do considerado aceitável. Referente à violência doméstica, muitos casos acabam até vindo a medida protetiva. Caso o casal venha se reconciliar, isso já anula a medida protetiva ou tem que buscar via judicial para este fato, caso há uma reconciliação por parte do casal? Uma dúvida e até salutar essa sua indagação, uma vez que a conciliação do casal, ela não revoga a medida protetiva. Então, é importante que, se houver o deferimento da medida protetiva via judicial e esse casal vier a reconciliar, a mulher ela deve procurar aí o judiciário ou a defensoria e solicitar a revogação dessas medidas. Ou então o casal aguardar o vencimento das medidas. As medidas hoje, geralmente, o juiz defere um prazo de 6 meses, acreditando eu aí numa possível reconciliação. Então, expirando esse prazo, não tem problema, a medida deixou de ter efetividade. Mas sendo aí no prazo de validade da medida, o casal reconciliando, a mulher deve procurar ou o judiciário diretamente ou a defensoria pública e solicitar aí a revogação das medidas, afirmando que não tem mais interesse nessas medidas protetivas. Vale salientar o que, para os homens que estão sob a tutela da medida, estão sob o efeito da medida protetiva, essa medida cautelar, o que eu oriento é o quê? Ter muito cuidado e muita cautela nesse sentido de reaproximação e de reconciliação, porque a polícia ela não valora essa situação de que o homem queria reconciliar ou que a mulher queria reconciliar.
Se chegou para nós aqui uma denúncia de uma situação em que houve o descumprimento, nós temos por obrigação de instaurar um procedimento ou então lavrar, se for uma situação flagrancial, lavrar ou instaurar um procedimento. Então eu oriento aí aos homens que estão sob o efeito da medida cautelar, que tenha bastante cuidado, porque havendo a denúncia da própria mulher ou de alguém ali próximo a ela, na polícia ela tem que tomar aí as medidas legais, e as medidas legais é de instaurar um procedimento e passar essa situação aí ao conhecimento do Poder Judiciário, porque houve aí o descumprimento. O mais correto é, se a mulher tem intenção de reatar, porque geralmente o homem procura essa reatar, mas se a mulher, que é a parte que solicitou as medidas protetivas, ela tem o interesse em reatar o relacionamento, eu oriento que antes de iniciar as conversações, já procure o judiciário ou a defensoria e já solicite aí a revogação das medidas, porque aí não estarão incorrendo em nenhum descumprimento de medida e também ela não estará expondo o seu companheiro a um constrangimento, a uma situação aí de constrangimento ou até mesmo de prisão. Então, a melhor ação é, se a mulher solicitou medida protetiva e tem intenção, interesse em reatar o relacionamento, que essa mulher, antes de iniciar as conversações, já procure a defensoria ou o judiciário para solicitar a revogação dessas medidas.